Fala, meus queridos, beleza? Fiquei aqui de gravar um aplicativo, que esse é um aplicativo que, por alguma razão na Play Store, pouquíssimo explorado, sabe? E eu encontrei esse aplicativo aqui, eu achei interessantíssimo. Tem outros da mesma categoria que ele, mas eu achei esse o melhor, tá? Testei mais de um, esse na minha compreensão foi o melhor. É o aplicativo Fuelho, né? Fuelho, que eu creio que traduzido seja combustível, tá bom? Eu descobri esse aplicativo porque eu uso esse outro aplicativo aqui de navegação, que é o SIG, tá? Um aplicativo pago, é muito bom, pode ser pago anualmente agora, né? Mas quando eu adquiri ele alguns anos atrás, ele era um aplicativo que você comprava de forma vitalícia. Hoje você só tem a assinatura anual, mas ainda assim vale a pena. E essa SIG comprou esse aplicativo Fuelho, né? Vocês vão ver inclusive que eles têm uma integração assim interessantíssima, tá? Hoje o aplicativo aqui tem aqui uma avaliação de 4.6, tá bom? Tem aí não é o melhor dos mundos, mas também não é dos piores, tá? E o aplicativo está em constante atualização, que é muito, muito legal, tá? Constante mesmo. Ganhou um prêmio aí de aplicativos para categoria automotiva, né? Porque de fato ele é muito legal, muito bom, por hora gratuito, tá bom? Por hora gratuito e enfim, é isso, tá? Adianto que ele não tem a versão para web, o que é uma pena, seria muito legal se ele tivesse web, né? E o outro que eu inclusive testei é esse aqui, o Drivo, tá? Porém, eu achei mais legal esse Fuelho, tá bom? Posso até fazer um vídeo futuro comparando, mas achei esse aqui mais legal. Agora vamos para o que interessa, que é explorar aqui um pouco desse aplicativo. Eu vou depois mostrar esse aplicativo em outro aparelho, em branco, tá? Vou colocar ele em branco, porque aí vai ser legal para fazer as configurações ali iniciais do aplicativo. O meu já está configurado, já está tudo certo, mas eu vou gravar um outro vídeo fazendo as configurações iniciais aí, as coisas mais importantes. Ele é intuitivo, eu diria, mas eu acho que vale um vídeo aí falando das configurações iniciais, porque infelizmente em português é bem escasso o conteúdo falando sobre esse aplicativo, tá? SIG que tá aqui, ó, SIG que é uma empresa que ela domina aí na Europa, Estados Unidos, eles têm aí uma participação muito grande no mercado. Aqui no Brasil, infelizmente, na América Latina, eles não têm uma participação tão grande, mas ó, eles têm a versão de navegação comum para carros, né, utilitários e afins, e essa aqui é uma versão de truque, tá? Para caminhão, para quem tem motorhome, é uma versão muito legal também, voltada para esse público. Nunca testei, tá? Mas lendo um pouco sobre as funções e tudo, eu acho que vale muito a pena aí quem trabalha aí com caminhões ou trabalha com veículos maiores aí, andar com desse aqui pode ser muito útil, porque tem informações mais específicas, por exemplo, altura de ponte e afins, tá? Vamos lá para o que interessa. Aqui está aqui o início do aplicativo. O de vocês, obviamente, vai estar diferente, tá bom? Se você instalou ele aí pela primeira vez, ele vai estar um pouco diferente disso, tá? E é legal que você clica aqui nas proximidades, ele mostra os postos de combustíveis aqui da região, tá bom? Da região que você estiver, né? Mostra inclusive em formato de lista, postos favoritos, né? Eu costumo abastecer sempre nos Carrefour aqui,
Raposo e Osasco. Inclusive tá aqui quantas vezes eu abasteci em cada um deles ao longo do tempo. Eu era para ter feito esse vídeo há bastante tempo, tá? Porque eu uso esse aplicativo aqui deixa eu ver, desde o dia 10/2/2025, tá? Então eu esperei ele fazer testes, ele amadurecer aí comigo, né? Joguei bastante, alimentei ele com dados, inclusive dados recentes de hoje, ó, dia 27. Alimentei ele bastante com dados e agora vim mostrar aqui sobre esse aplicativo que eu achei interessantíssimo, tá bom? Voltando lá pro início vamos ter os postos na proximidade, tá? Ele tá com uma oferta muito legal, R$ 7,99 por mês. Eu até considerei bastante assinar o aplicativo, porém, por hora ainda não é tão interessante, porque ele funciona bem quando ele está integrado com o SIG. E eu sei que para os aplicativos ele não integra, né? Nos aplicativos é só o Waze e o Maps. O SIG ele não tem nem a possibilidade de configurar no aplicativo para usar o SIG, por exemplo. Mas ele, se vocês lerem com atenção, vocês vão ver o tanto de funções aí a mais que ele tem, né? Principalmente para quem vai viajar, que ele tem uma função muito legal que é mostrar postos ao longo da rota, preço do combustível, média de preço ao longo da rota. Isso é incrível, tá? Para quem viaja bastante de carro aí, você pode fazer o cálculo de quanto você gastaria numa viagem, né? E, enfim, tem várias coisas aí que são bem legais, tá? Para quem é pago. Voltando aqui, vamos ter a seção de combustível, tá bom? Seção combustível, vocês vão ver o registro aqui de quilometragem, que nada mais é os registros de vezes que eu abasteci, tá? Isso no começo para mim foi um pouco confuso, mas depois eu acostumei. E despesas, tá bom? Despesas com combustível, outras despesas, isso aqui vocês também vão gostar bastante. E as últimas entradas que eu fiz foi de reabastecimento. Você tá vendo aqui, né? Isso aqui é legal que ele tem a função de lembretes, tá? Então, função de lembrete de quilometragem, eu coloco aditivo de etanol, eu costumo colocar a cada 5.000 km, inclusive já tá, já passou no momento de pôr, ainda não comprei, tá? Tá bastante atrasado mesmo, e na correria eu acabei não comprando, ou talvez já comprei e coloquei, não fiz o registro, mas em suma é só para fins aqui de demonstração, tá bom? Voltando lá para o início, chegamos ao fim. Tem aqui as últimas entradas. Se tivesse outros tipos de entrada, teria aqui, né? Tá aqui no caso, tá só os reabastecimentos, no meu caso aqui, tá bom? Lembretes, como eu já falei, registro da viagem, tá? É aqui que você consegue gravar uma viagem, fazer uma inclusão manual de uma viagem, tá bom? Então, quero viagem para o Olambra, interior de São Paulo. Você vai colocar a origem, a data, o tempo e o odômetro que estava no início, ponto final, tá? Odômetro final e custo por quilômetro, distância total, enfim. E ele vai calcular para você aí o registro de uma viagem, vai fazer uma série de cálculos ali de quanto custou sua viagem e tudo mais, beleza? Vamos lá. Se eu clicar aqui em adicionar, ele vai adicionar para mim um reabastecimento, tá? E aqui que é muito interessante, por quê? Vocês veem aqui que eu tenho um veículo cadastrado. Eu vou até falar sobre isso antes, tá? Vou falar das questões aqui de veículos, tá bom? Porque vai ser interessante falar sobre isso. Quando você for iniciar o aplicativo, uma das coisas que tem que fazer é cadastrar um veículo. Hoje eu tô com um Onix Plus, não coloquei nenhuma descrição, mas eu podia colocar, tá? E eu posso colocar as unidades, se eu quero em quilômetros, em litros, consumo em quilômetros. Tem gente que gosta, tem alguns carros que marcam 1 litro a cada 100 quilômetros, tá? Então vai depender aí do gosto, né? Geralmente é quilômetro por litro. Aqui no Brasil, comumente utilizamos quilômetro por litro. Tipo de combustível que você
quer colocar aqui como principal, se for bicombustível, que tenha 2 tanques, sabe? Você pode colocar, sei lá, ao mesmo tempo um tanque de combustível gasolina, outro tanque de etanol, ou veículos também híbrido, né? Que tenha flex e híbrido, acho que também entraria aqui. Tá, e capacidade do tanque. Então, isso aqui é bem importante colocar, tá? Mas é opcional, tá bom? GM, placa, né? Tá aqui, ó. A placa do veículo e se ele tá ativo ou inativo, tá bom? Então isso aqui é legal porque o cara que tem vários veículos, ele vai e coloca aqui. Adiciona outro veículo, eu tenho só o Onix Plus, mas se eu tivesse outros eu adicionaria aqui, né? E na hora de lançar dados, eu lançaria para o seu respectivo veículo, tá bom? Então depois de dito isso, voltemos aí para as abas aí. Registro de quilometragem, aqui você vai colocar cada vez que você for abastecer, tá certo? A última inserção que eu fiz foi hoje. Esqueci até de, inclusive, como eu abasteci 25 litros, não completou o tanque até o fim, eu faço o cálculo, né, de quantos litros eu coloquei, de quanto litro ficou no tanque após eu ter abastecido, tá? Tanto que ele pergunta se é antes ou depois, eu sempre coloco aqui depois. Aí você coloca lá, como eu já tinha configurado a capacidade do tanque de 44 litros, ele já automaticamente coloca aqui, tá bom? E aí eu faço o cálculo, que é o seguinte, no meu tanque tava marcando que eu tinha... Ah, tá até aqui a conta já feita. Eu tinha 9 marcações ali, sabe? O tanque meu, ele marca em formato de traços. Tinha 9 traços e o tanque no volume cheio, ele tem até 12 traços de capacidade. Eu peguei esses 12 traços e dividi aí pelos 44. Cheguei nesse número de 3,6 litros aí por traço, né? Cada traço equivale a isso. Então 9 traços equivale aí a 32,4 litros, tá bom? E aqui eu vou preencher agora com esses 32,4, tá? E salvar aqui, ele já faz até o cálculo quantos por cento do tanque deu. Foi hoje, 11 da manhã. Isso é muito legal, porque quando vocês vêm aqui, vocês vão preencher a quilometragem atual, tá bom? O litro, o tipo de combustível, né? Aqui no Brasil, nós utilizamos ainda o E27, quer dizer o quê? Que tem 27 por cento, salvo engano, são 27% de pureza, tá? Preciso pesquisar de novo, porque eu já tinha pesquisado, sei que um E27, pode considerar o E27 que é o padrão aí. Talvez vai subir para E30, mas por hora o que está vigente aí no Brasil é o E27, tá bom? Se você quiser pesquisar mais do que é por que E27, por que E93, salvo engano, é o grau de pureza, tá? A quantidade de etanol na gasolina ou vice-versa, tá bom? E também questões de octanagem aí, se vocês verem aqui, ó, 93, creio que esses combustíveis assim são os combustíveis de alta octanagem. Enfim, aí automaticamente ele já coloca, com base na minha localização, ele tem acesso à localização e já coloca que eu estava no posto Shell Carrefour Osasco, né? E aqui é legal, se você quiser colocar imagens do cupom fiscal, depois de você abastecer, ele consegue puxar os dados. Eu nunca prestei essa função, sempre coloco manualmente. Né? E também você precisa ter a versão Pro aqui para digitalizar aqui, ó. Tá aqui, ó. Digitalize seu recibo de combustível e deixa o aplicativo preencher automaticamente seus detalhes rápido, fácil e offline. Né? O aplicativo tem uma espécie de inteligência aí que que puxa esses dados aí, beleza? E aí tem aqui, se você quiser colocar alguma informação, por exemplo, esse posto tem... esse posto é o único que tem combustível Octapro, por exemplo. Vamos supor que você gosta de abastecer esse combustível. Isso eu acho que é do Ipiranga, né? Ou para quem gosta lá do combustível como é o nome? O combustível dos postos BR lá, o combustível premium deles, eu esqueci agora. A Podium. Esse é um exemplo, tá? E coloca aqui desconto, caso você tenha tido desconto no valor do litro, por alguma razão ali,
você pode já colocar aqui que o aplicativo vai calcular isso tudo para você, tá bom? Deixa eu ver se eu salvei aqui. Ah, tá. Não salvei aqui, deixa eu salvar. Agora sim. Isso aqui é legal, porque o aplicativo vai fazendo o cálculo ali, quanto que tá, né? Qual é a média aí de quilômetro por litro que você fez em relação ao último abastecimento. Então, considerando que entre esse 22.066 para o 22.236 foram 170 quilômetros rodados, tá? Nesses 170 quilômetros que eu rodei, eu fiz uma média de 7,94, tá? De quilômetro por litro aí. Beleza? Isso é legal. E aí, às vezes, eu não entendi exatamente ainda por que às vezes ele marca em verde. Eu acho que, eu creio que ele marca em verde quando você supera, tá? Numa quilometragem acima da média aí, alguma coisa assim, quando você fica acima da média, ele marca em verde aqui, deixa destacado. Beleza? Ele vai falar quantos litros eu coloquei, o valor que deu. Tá bem legal que ele coloca até o símbolozinho do Carrefour aqui, para ficar claro onde foi abastecido, né? E o tipo de combustível, o valor pago por litro. Beleza? Aí aqui que vem a parte bacana, que são as estatísticas, né? Essas estatísticas são incríveis, porque você tem estatística de abastecimento, despesas gastas, né? Despesas, óbvio que é gasto, e de distância, né? Eu abasteci aí, como eu falei para vocês, eu comecei a usar o aplicativo esse ano, mês de fevereiro aí, e aí foram feitos 79 abastecimentos, 21 exclusivamente esse mês e 20 o mês anterior, tá bom? Lembrando que eu trabalho como motorista de aplicativo, mas eu também uso para fins particulares, uso bastante para fins particulares, então esses números aqui não refletem somente como motorista de aplicativo, tá? A quantidade de litros que eu já comprei esse ano, tá bom? E esse mês foram 465, mês anterior 520. E quantos litros eu abasteci, o mínimo, né? Eu costumo abastecer por litros, tá, pessoal? Eu não costumo falar, coloca 50 reais. Não, eu quero 10 litros, eu quero 25 litros, eu quero 30 litros, enfim. Eu sempre peço para colocar combustível por litro e não por valor, tá? E consumo médio, 7,96 km por litro rodado, tá? Melhor consumo de combustível, 64 km por litro. Isso aqui provavelmente foi algum momento que eu peguei rodovia aí e gasto, tipo, fiz uma quilometragem absurda e aí ele fez esse cálculo aí. Muito doido, de 64,94 km por litro. É o melhor consumo, né? E o pior foi 4,55 km, um dia que eu peguei um trânsito absurdo também. Despesas, né? O valor gasto até agora de combustível esse ano, né? Quase 7 mil reais aí. E nesse mês foi gasto 1.666, então tá abaixo do que eu gastei no mês anterior, tá? E o melhor preço que eu encontrei esse mês foi R$3,49, tá bom? E o menor valor que eu abasteci foi quando eu coloquei 10 litros, que deu R$34,90. E a maior quantidade que eu abasteci foi R$140. R$140 e ele, legal que ele mostra o pior preço, que teve um dia que eu fiquei com pouco combustível, tive que colocar o etanol a R$4,99, pra vocês terem uma noção. Loucura, né? E aí o custo médio por quilômetro. Isso é bem legal, isso é um dado importantíssimo, né? O custo médio por quilômetro. Cerca de, vou arredondar aqui, 45 centavos, tá? Cerca de 45 centavos por km. E aqui tá pior custo e o melhor custo, né? O melhor custo foi 2,63 por km. Aliás, 26 centavos, 2,63, ó, cerca de 26 centavos. E aqui o pior foi cerca de 80 centavos, né? Imagino que deve ser isso aqui que gerou esses 80 centavos. Custo médio por dia que eu coloco R$62 e custo médio por mês R$1.906, tá bom? Considerando aí que estou aí monitorando esses dados desde fevereiro. Distância percorrida com o aplicativo. Desde que eu instalei o aplicativo já rodei 14 mil quilômetros. Último valor do odômetro. E 4 mil quilômetros esse mês. E 4 mil no mês anterior, tá? Quilometragem média por dia, 135 quilômetros. Quilometragem média por mês, 2.915 quilômetros, tá bom? Esses daí são os valores que eu tenho aqui. E esses dados são bem precisos porque
Nesse meio tempo, salvo engano, eu devo ter esquecido de marcar aí quando eu abasteci umas 2 ou 3 vezes, tá? Eu realmente tentei ser o mais disciplinado possível para subir esses dados para eles serem mais precisos e confiáveis. E aí tem gráficos, meus amigos. Você aí que é fã de gráficos, você que é fã de observar como as coisas acontecem ao longo do tempo, tá aqui entre o dia 25/2, tá aí o 25/5, o que aconteceu, né? Aqui ele tá falando quilômetro, média, né? A linha em azul aqui, e quanto que eu fiz de km por litro. Estou muito aqui, porque recentemente fiz uma viagem, e esses dois aqui foram viagens feitas, e aí estou bastante aí o km por litro, né? Bastante mesmo. Custo mensal, é legal isso aqui, legal saber. Embora, como eu falei, eu não uso só para fins de ser motorista de aplicativo, eu uso para outros fins também, mas é interessante saber aí desses números, né? Como estão aí o comportamento aí do seu custo mensal aí com combustível. Bastante, né? Cerca de quase R$ 2.000 aí de combustível mensal. E a quantidade de litros, bem legal também. O preço absurdo lá de R$ 4,99, mas aí o preço tá, vocês verem aqui, tá dentro da média, né? R$ 3,90 e é isso, beleza? Questão de odômetro, né? Ele tava falando aqui que é um gráfico de custos de abastecimentos. Custo de abastecimento. O custo mais alto foi R$ 140 e o melhor foi R$ 40. Ele usa 3 casas aqui, mas a ideia é que seja R$ 140 e R$ 40. Esse zero deveria subir, tá? E é legal que tem até uma forma aqui de você aumentar a escala, né? 1 para 1, né? Você consegue aumentar e ver de forma bem precisa aí cada dado, caso você for curioso. Custo por quilômetro, tá? Então, aqui como o custo por quilômetro, não, odômetro total, perdão. Eu tô olhando aqui e ele tá indo na anterior. Odômetro total, tá? Então, mostra aí em gráficos quanto tá subindo, aumentando a quilometragem do carro. A forma como tá aumentando. Agora sim, custo por quilômetro, né? Cerca de 80 centavos o quilômetro aí, quando passou lá do limite. Mas se vocês olharem na média aqui, fica um pouco acima de 50 centavos por quilômetro. E a distância mensal, que é quantos quilômetros aí você roda num mês, beleza? Você consegue fazer aí, ó, uma curadoria, vamos dizer assim. Vai se colocar dados mais específicos dos últimos 30 dias, 3 meses. Eu quis pegar do período todo, porque é realmente para ficar interessante, né? Essa quantidade de dados fica mais interessante de analisar. Aí, postos de gasolina, como eu tinha mostrado, postos na rota, caso você tenha a versão Pro, você consegue ver isso. Mapa, para você olhar os postos ali. E aí você consegue colocar lembrete, tá? Lembrete Você pode colocar lembrete ou também você pode cadastrar custos, tá bom? Então, dentro dos custos, você pode colocar custo de serviço, de manutenção, licenciamento, estacionamento, lavagem, tá? Pedágio, multa, até se você faz tunagem no carro, até se você fez modificações aí no seu carro, seguro. Isso aqui é legal, porque você consegue fazer um histórico completo do seu carro. Todos os custos, desde que você comprou ele novinho, ou comprou, acabou de comprar, vai começar a ter custos e você marca ali todos os custos que você já teve ao longo do carro, né? Até para revenda isso aqui, se as pessoas levassem a sério manter registro desses dados, na hora da revenda, apresentar esses dados, quem fosse comprar, eu tenho certeza que ia ser um grande diferencial, apresentar dados tão específicos assim, sobre o seu carro, tá bom? Então, acho que esse aplicativo é útil para todos, não é só para motorista, não é só para quem tem frota de carros, enfim, é interessante para todos. E é muito legal, você consegue colocar título, custo total, quando foi,
né? Se negativo aí na renda, o impacto, certo? Você consegue colocar nota, quilometragem, pode salvar essas notas como modelo, né? Tem a recorrência, pode colocar imagens e adicionar um lembrete de quando, se vamos supor, você salvou essa manutenção, quer fazer uma manutenção, ou preciso pagar o licenciamento, ou preciso pagar o seguro, preciso de um lembrete de pagamento do seguro, tá? Que mais aqui? Registro de despesas. Isso aqui também é bem legal, mas é basicamente a mesma coisa, tá? Só que separado, você consegue ver no aplicativo aqui que ele tem custo, lembrete e registro de despesas. E estatísticas de despesas, que coisa que atualmente com a forma que eu tenho o carro, que é alugado, eu não tenho custos, despesas aí tão abrangentes, a não ser, como eu falei, com coisas pontuais, que eu compro coisas para manter, por exemplo, o para-brisa limpo, que seria aqueles detergentes especiais para você colocar no reservatório junto com a água, no reservatório de limpeza do para-brisa, sabe? Aqueles produtos que evita a formar ali aquela, não sei se eu posso dizer névoa, né? Mas evita o embaçamento, vou colocar assim. Evita o embaçamento do para-brisa ali, dos vidros, enfim, e um aditivo. Basicamente são os maiores custos. Ou o custo com reparos, caso sofra uma batida, eu causo uma batida ali, danifique alguma coisa no veículo. Basicamente seria isso. E aí tá aqui gráficos de despesas. E é isso, meus amigos. Tem aqui os veículos, navegação, como eu falei, ele é integrado com o SIG. Configurações, tá? Algumas configurações de unidades, tá bom? Moeda, se você quiser mexer nisso aqui, mas eu creio que a não ser que você queira, por exemplo, mensurar preços em dólares, talvez seria interessante mexer nisso, mas por hora não. Tá, taxa de câmbio aí, usar moeda estrangeira. Deixa eu voltar aqui. Números, mostra, tá vendo que tá 3 dígitos depois da vírgula? Eu vou até tirar essa configuração aqui, que senão confunde, tá? Formato da data. 18. Tá aqui mais num padrão mais estadunidense, tá bom? Foi até bom entrar aqui que eu vou voltar pro nosso padrão aqui, que seria dia, mês, ano. Lá eles olham ano, mês, dia, tá? Então eu vou colocar aqui dia, mês e ano, beleza? É isso. Contagem padrão do odômetro, quilometragem, tá? Primeiro dia da semana, você consegue configurar isso aqui. Tá certo? Fonte do aplicativo, né? Qual o tipo de fonte de letras aí que vai aparecer. Modo noturno automático. Aí tem tema, tem início, tema se você queira mudar, vamos colocar aqui. Vamos colocar esse tema aí, início, o que você quer que mostra aí no início, tá bom? Proximidade, linha do tempo, enfim. Aí coloca aí o que for mais importante para você. Registro de viagem, tem toda uma série de configurações aqui do registro de viagem. E, enfim, meus queridos, se vocês forem olhar aqui, tem configurações pra caramba, tá? Muitas mesmo. E outras configurações aqui, cabeçalhos do mesmo, está teclado automaticamente, tá vendo? Último preço de combustível, no caso do reabastecimento. Mostrar a barra de progresso. Enfim, se vocês quiserem também, se isso for interessante para você. Eu confesso que eu não explorei todas essas configurações ainda, tá? Eu acabei ficando sem tempo. Eu explorei mais as outras configurações iniciais, porque são várias. Se vocês olharem aí, são várias. Você perde aqui, ó, o tanto de coisa, tá? E essa parte aqui é importante, eu deixo configurado, tá bom? Para fazer backup no Google Drive. Sempre que você entra no aplicativo, ele faz aí a estação de sincronização. Eu já tenho meu e-mail aqui, já entrei e tudo, já deixei tudo certo. Ah, aqui, ó, ele mudou o tema, tá vendo? Mexi aqui, ele mudou o tema. Olha que legal. Vamos voltar lá para as configurações. Lembrete de data, tá vendo? Antes do prazo terminado, marcar com prioridade. Lembrete de odômetro. Serviços em segundo plano, né? Enfim, é isso. Tá bom, queridos? Essa é a questão do aplicativo. Essas questões das configurações, se
poderia até ter um vidinho específico para ele, porque já estão dando 30 minutos. Não quero passar disso falando desse aplicativo. Tá bom? É isso. Muito obrigado para você que viu até aqui. Configure detalhadamente esse aplicativo, porque isso vai fazer toda a diferença. A configuração é uma única vez, depois é só alegria. Beleza? E aí é legal que você pode exportar esses dados, tá? Até esqueci de comentar sobre isso. Eu ia esquecer de comentar sobre isso. Porque se você quiser exportar esses dados e depois passar eles numa IA para ter alguma ideia diferente, sei lá, para ter algum insight aí que você queira ter, um lampejo, você pode usar aí a exportação, tá bom? Outra vez trocou de celular, não fez o backup em nuvem, quer fazer local, então você pode pegar, tá? E salvar aí em arquivos CSV. Beleza? Ou até para armazenamento do próprio dispositivo, tá? É isso, meus amigos. Esse é o aplicativo Fuel, um aplicativo incrível, aplicativo assim, fantástico. Ah, tá aqui ó, algumas coisas de linha do tempo, tá? Que eu acabei esquecendo de mostrar a linha do tempo. Só tem a reabastecimento, mas se não tivesse muito mais coisas, ia mostrar a linha do tempo. Tá aqui o custo. Você consegue ter uma calculadorazinha ali de custo de viagem. Então, se eu quero rodar aí por volta de 100 quilômetros, gastando tanto de combustível, a um consumo de tanto, eu gastaria cerca de R$ 43,94. Então, eu quero fazer uma viagem, eu já vou e calculo isso, tá? Tem aqui distância, né? Você consegue colocar aqui a distância, combustível necessário, tanto de combustível necessário, em litros, tá bom? Útil também, bastante útil. Óbvio que talvez no dia a dia você não vai ficar usando toda hora isso aqui, mas é útil, tá? E aqui para atualizar para a versão Pro. Beleza? Muito bem, muito obrigado. É isso. Valeu. Até a próxima.